como é que tu aceitou o convite para fazer a Fazenda, cara? Então, cara, foi um pouco de vaidade desnecessária, né? Quando eles me convidaram, eles falaram, pô, você podia fazer do teu jeito, a Fazenda estava dando uma caída na época, né? Pô, você podia dar uma levantada. Até que foi bem em audiência, apesar de a gente pegou aquela época que teve aquele problema das TVs com... Nem lembro agora. Tem um problema com as TVs lembro que alguma coisa que aconteceu na época que mudando equipamento, tiveram que sair do cabo, não sei se você lembra. Sim. Aí fizeram, aí o SBT e a Record fizeram uma associação, enfim. Aí a gente perdeu um monte de audiência porque não estava passando os programas em todos os lugares. Enfim, mas assim, eu aceitei um pouco assim, nossa, é um programa bem popularzão, não tem muito a ver com a minha imagem, não tem muito a ver comigo, mas é um desafio. Imagina um programa ao vivo, quase 3 vezes por semana, aquele programa é ao vivo. Lá, mas cansativo, na época a Fazenda era lá no interior, eu tinha que ir até lá gravar, fazer e tal. Hoje em Itapecerica, eu cheguei a fazer em Itapecerica também, eu fiz 2 anos a Fazenda. Aí falei, não dá, esse não é um programa para mim, cara, pelo amor de Deus, era um moedor de carne aquilo, era muito complexo fazer, me atrapalhou muito a minha vida, porque eu sou um apresentador concorrendo com empresários, eu sou empresário concorrendo com apresentadores. Pô, é difícil, é complicado. É verdade. Deve ter atrapalhado mesmo, assim, a tua vida. Não sei se... provavelmente, pela tua experiência e tudo mais, não deve ter atrapalhado os teus negócios a ponto de ter resultados que você não eram esperados. Mas a tua vida deve ter sido muito... O teu tempo deve ter sido muito concorrido. E aí eu tô falando para tua família, para os teus amigos e para as coisas que você queria fazer também. Mas não tenha dúvida. Então ficou uma coisa um pouco... Quando a coisa fica difícil, que você tem que respirar para fazer... Minha agenda tá uma loucura, não vale a pena. Não tem nem dinheiro, nada que pague. Porque você passa a não render mais como você gostaria, entendeu? Então, sim. Fui longe demais ali, não precisava ter ido tão longe. Entendi. Mas foi para mim assim, foi muito bacana eu imaginar que a emissora me convida a fazer uma coisa que eventualmente não era nem muito a minha praia, não era muito o meu estilo, mas era uma experiência diferente. Eu falei, eu sempre fui movido por desafio, né? E era um desafio encarar aquele troço lá. Essa temporada de 2019 do Aprendiz... eu não assisto TV faz um tempo, inclusive. Mas o prêmio também era trabalhar contigo? Não, nesse aqui não, porque eles eram os influenciadores, né? E o prêmio era R$1 milhão. O que tinha mais ali? Não lembro agora exatamente, mas tinha mais alguma coisa extra ali que a gente ia dar um contrato, alguma coisa interessante para eles com algum grande cliente, para eles poderem trabalhar para um grande cliente. Então, era muito interessante para eles, né? Mas foi demais aquele programa, achei que foi um dos melhores que eu já fiz, só que eu fiz uma plataforma que tem muito pouca audiência, né? Que a Band não tinha a mesma audiência que eu tinha na Record, entendeu? Então, mas foi muito interessante, porque como eram influenciadores, também a gente teve muita audiência fora da TV, muita audiência online, né? Exato, então programa. Foi por aí que eu Foi demais, né? Foi muito grande no YouTube. E assim, tu considera que algum desses caras sai de lá meio puto contigo, cara? Normal. É sempre normal, porque esses caras... E eu não sou... Olha, eu vou falar uma coisa. Em todas as temporadas, eu fui duro, mas nunca fui desrespeitoso com ninguém. Nunca fui desumano com ninguém. Eles são profissionais que merecem o meu respeito, entendeu? Então, mas na sala de reunião, quando eles deixavam a bola quicando, eles tomavam, entendeu? Não tem jeito. Aí vai, né? Os caras fazem uma prova, fazem besteira, fazem não sei o quê, e depois vem discutir comigo. Modéstia à parte, sou bom de discussão, né? Eu sempre brinquei, né? Ainda bem que você não entrou em política ainda. Tá. Não sei nem se vai entrar, espero que não. Mas eu falava, como eu queria estar nesse debate, né? Como eu queria estar nesse debate. Eu que queria estar falando ali. Por que tu não botou roupa de padre? Que vontade. É verdade. Aí teria que ser candidato, né? Você sabe que eu fui convidado a ser candidato antes do Jair Bolsonaro, mas em 2018. Eu imagino, inclusive em 2018, fui para Brasília, fui falar com o presidente Temer, na sala dele. A sala estava muito bem abastecida. Tinha o presidente Temer, Eliseu Padilha, Gedel Vieira, Moreira Franco, todos esses caras que eram os caras do Temer. O Temer era um cara espetacular. Ele foi o melhor presidente que o Brasil teve dos últimos... Pode ver, não teve ninguém melhor do que o Temer em 2 anos. Eu adoraria ter tido ele agora de novo, se pudesse. Porque o que esse cara fez, quer dizer, foi espetacular. Independente de passado político do Brasil, que a gente pode questionar coisas feitas no passado, eu estou falando dele, no caso dele. Ele foi muito correto na presidência e fez uma presidência que nós, mundo empresarial, adoramos, né? Do jeito que ele equilibrou o país e tal. Ele não tinha a tal da
o Nizam Guanais falou muito bem, ele não tinha a jaula da popularidade para se preocupar. Exato. Entendeu? Ele não tinha mais intenção, eventualmente. Ele foi vice da Dilma, o que não é nenhum elogio, né? E como é que você vai ser? Imagina ser vice daquela incompetente, é muito difícil, né? Mas enfim, aí ele fez um governo maravilhoso e ele me convidou na época porque estava essa onda de outsider, porque tinha esse ranço enorme com o PT por tudo que eles tinham feito no Brasil, e eles achavam que tinha que ser. E eu tinha um perfil de muito conhecido do grande público, por causa de 15 anos de TV. O Donald Trump tinha sido presidente dos Estados Unidos depois de ter feito o Aprendiz. O João tinha sido governador e prefeito de São Paulo depois de ter prefeito ainda, não tinha sido governador. Foi 2018. 2017. Antes de 18 foi a eleição, foi um ano antes. Ele tinha sido prefeito de São Paulo, também ter feito o Aprendiz, então todo mundo estava nessa coisa de aprendiz da sorte, né? Pô, vamos pegar o cara que mais fez o Aprendiz no Brasil, eventualmente tem condição, tem preparo intelectual para enfrentar uma história dessas, eles achavam. E aí eu saí de lá e nunca vou esquecer, tinha uma jornalista lá, zoom, o senhor veio aqui falar e tal. E eu falei, eu vim e tal. Quando cheguei em casa, ele vai acabar com a tua vida, não pensa nisso. Isso foi uma coisa. E minha mulher falou assim, eu falei assim, amor, você vai ser uma das primeiras damas mais lindas da história da humanidade, até mais do que a Carla Bruni do presidente Sarkozy, né? Mas ela falou, você vai sozinho para Brasília, eu não vou entrar nesse mundo, eu não quero isso para mim e tal. E conversando, aí avisei eles que eu não ia fazer, eu tive que fazer um artigo na Folha dizendo ser ou não ser, por que não ser candidato, por que esse mundo não combina comigo, por que uma campanha sanguinolenta como essa podia me destruir a minha saúde, por que é difícil operar num país onde a presidencialismo de coalizão faz você depender tanto de um Congresso Nacional que você não admira tanto, né, com seus políticos que estão lá. Então, cara, não é que o cara estava convidando a mim, podia convidar um cara 10 vezes mais competente que eu para ser empresário, para ser CEO do Brasil. Tem uma empresa aqui, tem 215 milhões de pessoas que dependem dela, ela tem 2,3 trilhões de dólares de PIB, é o faturamento dela, tem sei lá quantos milhares de funcionários a mais do que deveria, que você vai ter que mandar embora. Você tem carta branca para fazer tudo isso, vai ter que fazer mais Brasil, menos Brasília, privatizar tudo que você puder, porque tem serviço que o governo não tem que fazer, porque aí vira cabide de emprego, vira lugar para corrupção, vira estímulo à maldade que não devia ser. Então, se você conseguir usar, vai ver se empresa tem corrupção como tem no governo. Se você descobre um comprador que está fazendo sacanagem, etc., e você vai atrás de tudo isso, você manda ele embora na hora. Né? Você não tem estabilidade do funcionalismo público, enfim. Ninguém estava convidando um empresário pseudo-competente para fazer um trabalho de sanear um país e trazer ele para onde ele devia estar, né, com carta branca para escolher um ministério hipertécnico, etc. Não, você estava convidando para entrar nesse jogo complexo que a gente viu, que a gente sabe como infelizmente funciona. Aí não dava para aceitar. Bom, parece uma escolha sábia, cara. Eu também tenho muitas questões com a maneira como... Muitas restrições, né? Muitas. Assim, eu não consigo entender como as pessoas idolatram políticos, sabe? Eu fico meio... Sabe por quê, Igor? Porque tem a história do poder. Eu juro para você uma coisa, com toda a sinceridade, mas o Roberto é metido, ele se acha, não me acho nada. Eu juro por Deus, assim, eu falo que a humildade é um dom. Eu sou um cara high profile, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de usar as coisas bacanas, eu gosto de viajar, eu gosto de viver uma vida confortável. Assim, eu não tenho vergonha disso. Eu gosto de andar num bom carro, eu gosto de viajar de primeira classe, não tem problema. Eu trabalhei bastante, honestamente, na minha vida toda para poder fazer isso. E quem não gosta? O brasileiro é um povo de muito boa índole, mas é um povo que tem um defeito muito grande, que é a inveja. Assim, não é todo mundo, vamos generalizar, mas assim, tem um pouco isso. Então, fazer sucesso no Brasil é complexo, né? Então, se você tem uma aparência boa, se você tem grana, se você tem uma mulher bonita, se você tem um negócio que deu certo, os caras, esse aqui é robô, esse não sei o que, o artista, esse é vagabunda, esse não sei o que. Essa mentalidade. Sabe por que eu cresci na vida? Eu vou te dizer, porque eu usei como benchmark, que significa referência, pessoas de sucesso, maravilhosas, que eu quero saber por que esse cara foi tão diferenciado. Que coisa, como é legal ver um empresário brasileiro fazendo sucesso, ganhando dinheiro, dando emprego. O maior projeto social que um país pode ter é emprego. Não é Bolsa Família, Casa Verde e Amarela, tudo isso é muito importante. Não, Casa Verde e Amarela, misturei, desculpe, o nome do Auxílio Brasil. Casa Verde e Amarela é um projeto fundamental. Eu não estou contra esses projetos sociais, a gente tem que ter. Nós temos que distribuir renda. O maior problema do Brasil é renda
esse desequilíbrio, uma pequena camada da população rica e a grande maioria pobre. O Brasil precisava ter uma classe média gigantesca. Os americanos cresceram no mundo e viraram a maior potência econômica e militar do planeta, da história da humanidade. Nunca nenhuma potência, nem o Império Romano, nem o Commonwealth britânico, nem o Império Russo, nunca ninguém chegou perto do que os Estados Unidos e por tanto tempo como o primeiro do ranking. Por quê? Porque os caras tiveram uma classe média gigantesca, ela que roda a economia. Nós não temos uma classe média gigantesca. Por qualquer critério, a classe média brasileira é considerada pobre lá fora. Então, assim, nós tínhamos que fazer uma distribuição de renda, um jeito do Brasil ter mais pessoas terem mais acesso ao recurso e mudar esse desequilíbrio que existe no país. Mas, voltando um pouquinho, então, assim, o brasileiro tem que usar referência. Os jovens têm que usar referência e não criticar a pessoa. Vamos ver o que as pessoas têm de bom. Vamos entender o que elas têm de bom. Vamos entender para a gente tentar fazer igual. Entendeu? Então essa característica é ruim. Não é boa. Ficar... Se você obtém sucesso no Brasil, você... Alguma coisa errada você fez. Né? Eles não conseguem... As pessoas não conseguem entender que é coisa para se admirar e não para se criticar. É verdade. Entendeu? É verdade. E outra coisa, aí eu falei da humildade. Aí parece que o Roberto, porque ele tem todo esse high profile do jeito e tal... Cara, os empresários que não tiveram humildade pagaram caro. Você teve um Ike Batista falando, eu era o 8º cara, o 9º mais rico do mundo. Falei, vou ser o cara mais rico do mundo. Pra que falar um negócio desse? Isso aqui é se apunhalar, você entendeu? Quando eu fui maior agência durante 15 anos, 16 anos seguidos, eu nunca fiz um anúncio da minha empresa e nunca deixei ninguém do meu grupo falar que nós somos os maiores. Se o ranking mostrar que nós somos os maiores, eu não tenho problema. Ah, mas por que você faz isso? Porque eu estou maior, eu viro vitrine. Eu não quero pisotear os outros por causa disso. Isso é um mérito que nós alcançamos e nós somos muito orgulhosos disso, mas não vamos ficar falando. Então, assim, sempre assim, a humildade, quanto mais alto você está, mais fácil o tombo vai vir mais forte para você. Então, toma muito cuidado, porque você incomoda muita gente, então você tem que tomar muito cuidado como você se comporta. Eu não gosto de ficar passando na frente da fila do restaurante quando eu entro, porque eu sou um cara conhecido, minha mulher também é, a gente juntos temos lá, sei lá quantos milhões de seguidores. Eu não me sinto bem. Claro que se eu ligar para reservar, sabe que às vezes eu reservo o restaurante, o cara fala, ok, eu chego lá, tá lotado, minha mesa tá lá. Eu falo alto. Minha reserva tá ok, para as pessoas saberem que eu reservei, para não achar que eu entrei porque o Roberto Justo se acha o cara. Você entendeu? É gozado, eu me preocupo com essas coisas. Eu acho muito importante não perder a humildade. Independente de onde você chegar. Você tem que entender que você está naquele momento, mas talvez não esteja mais amanhã. E você não é melhor do que ninguém porque você é conhecido. Tem fama ruim. Eu acho assim, o Hitler era um cara famoso, né? Eu posso citar 1000 malfeitores são famosos. Né? E eu não admiro eles por isso. Eu não tenho admiração, né, por essas pessoas. Não basta ser famoso, né? Não. Ser famoso é a pior métrica para você avaliar o avaliar não o é um valor, não é um item de avaliar alguma pessoa porque ela é conhecida. É o que ela fez na vida, qual o legado dela, o que ela está deixando para as pessoas. Essa é a forma de avaliar uma pessoa. Concordo.